Eu sei que esse título parece muito estranho, como assim os elogios levam à queda, mas é um tema muito interessante e eu estudei sobre isso no livro de Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo. E é engraçado porque eu estava fazendo meu devocional agora e ele aplica a mesma coisa que tem no livro do Napoleão Hill. É basicamente a mesma coisa, o mesmo entendimento. E isso é muito interessante porque a gente vê que a Bíblia ela pode ser aplicada na vida de qualquer pessoa, né? E que os conceitos que são tratados nela são tratados fora dela também. E são, por exemplo, esse livro de Napoleão Hill, que é Mais Esperto que o Diabo, ela fala sobre a bajulação. E é basicamente o que esse versículo aqui, que eu vou ler, fala, e ele demonstra que, de fato, os elogios podem levar a gente à queda, né? É Provérbios 27, 21. Eu tô meio sem óculos, mas tá dando pra ler. Assim como o cadinho é para a prata e o forno de fundição é para o ouro, assim a pessoa é testada pelo elogio que recebe. É um versículo curto, mas ele é muito denso e ele deve ser quebrado em partes para a gente conseguir entender bem. Tá, o que é o cadinho? O cadinho é basicamente um forno que ele é usado para fazer a fundição da prata e do ouro. Qual que é o objetivo dele? É expor o ouro a altas temperaturas para que se revele as impurezas que estão dentro do ouro. Então, quando a gente coloca o ouro em altas temperaturas, mostra outros metais, outras impurezas que tem dentro dele. O que ele está basicamente querendo dizer aqui é que a pessoa é testada pelo elogio que recebe. Então, basicamente, o elogio ele serve como o fogo para o ouro. Assim como o forno está para o ouro, assim o elogio está para o coração da pessoa. Então, o que ele está querendo resumir aqui é que por meio do elogio, a gente sabe de verdade as motivações e as intenções do coração das pessoas. E aí eu fiz até as anotações aqui do meu devocional, né? E eu escrevi assim: quando alguém recebe um elogio, aparece vaidade, soberba, prepotência. O elogio pode revelar as impurezas do coração. Então, assim, a gente vê algumas pessoas fazendo ações sociais, algumas pessoas trabalhando mesmo, ou às vezes entregando a vida delas para poder servir na igreja ou em algo que, de fato, aos nossos olhos parece uma ação social, uma ação que é boa, né? Mas quando a gente vai ver a intenção por trás do coração da pessoa, não é muito bem assim. E o elogio, ele serve para isso. É por meio do elogio que a gente entende qual que é a intenção verdadeira do coração da pessoa. Né? Quando a pessoa está realizando uma ação social, né, de caridade, dando alimento para as pessoas na rua, por que ela está fazendo isso? Será que ela está fazendo isso de fato porque ela quer ajudar as pessoas? Ou ela está fazendo isso porque ela quer reconhecimento? Ou ela está fazendo isso porque ela quer poder dizer para as pessoas que ela faz isso, que ela ajuda as pessoas? E a intenção e a motivação pelo qual a gente faz as coisas determina tudo, tudo. Tá? Você pode estar fazendo algo que parece muito bom, mas se não tiver intenção boa, meu amigo, não serve de nada. Tá? É como trapo de lixo, não serve de nada. Então, a gente entender bem as intenções que a gente tem nas coisas que a gente faz é muito importante, né? Por exemplo, quando eu estou empreendendo, qual que é a intenção que eu tenho de empreender? Eu tenho intenção de enricar a todo custo ou eu tenho intenção de criar uma empresa que gera valor e que resolve o problema de algumas pessoas, né? A gente tem que entender que o princípio fundamental do empreendedorismo é o serviço, né? Se você empreende, você nada mais é do que uma pessoa que serve a todos. Então, essa é a base do empreendedorismo. Então, se você quer entender que o empreendedorismo é uma maneira de você enganar as pessoas, uma maneira de você conseguir ganhar dinheiro rápido, não vai dar certo. Por isso que é importante ter muito bem fundamentado a nossa motivação. Tá, mas como assim os elogios eles levam à queda? Tem um outro versículo na Bíblia que ele é muito forte e que eu levo ele para minha vida, que ele é de Provérbios 16, 18. Basicamente o que ele diz é que a arrogância precede a queda. Isso é muito forte, cara. Basicamente ele está querendo dizer que a pessoa que ela é arrogante, é inevitável a queda dela, né? Antes da queda vem a arrogância. Então, se você, quando é elogiado, você se sente com o ego inflado, você sente que você é o cara mais foda do mundo, desculpa usar essa palavra, mas a gente precisa às vezes se tocar e entender bem a intenção que a gente está fazendo as coisas. Então, se você se sente o cara mais top do mundo quando você é elogiado, muito provavelmente a queda vem logo por vir, né? Ela está a uma porta de distância de você, né? E é muito bom, é muito importante a gente conseguir entender isso agora para que a gente evite cair futuramente, né? E o que acontece? Essa arrogância que ela é nutrida pelo nosso coração, porque ela faz com que a gente caia. Ela faz com que a gente caia porque a partir do momento que a gente é arrogante, a gente acha que a gente é o dono da razão, a gente sabe de tudo e que as outras pessoas não sabem de nada. Então, meio como se a arrogância, ela cegasse a gente,
né? Então a arrogância basicamente ela te cega e não te permite ver como a realidade realmente é. É basicamente como se você tivesse com um efeito de drogas, que você não consegue ver e nem perceber a realidade como de fato ela é. Isso é muito interessante. Eu fiz umas anotações aqui que são bem importantes, eu não podia deixar de compartilhar com vocês. E basicamente o que eu escrevi, cara, que foi assim um ponto de virada na minha mente, né? Eu gosto muito de fazer devocional e estar estudando outros livros porque eu tenho muitos insights. E basicamente esse que eu tive foi o seguinte que eu escrevi. O teste do caráter não é o que você faz quando é criticado, mas quem você se torna quando é elogiado. É muito fácil a gente lidar com as críticas no sentido de aceitar elas, né? Você fica mal, às vezes você fica triste por conta das críticas, mas o que molda o teu caráter não são as críticas que você recebe, mas o elogio. Como é que você reage aos elogios que você recebe? O soberbo se alimenta de elogios. E, nossa, essa frase, eu não sei de quem eu peguei, mas eu tava fazendo estudo e eu encontrei essa frase e ela é tudo, cara. Alguns homens suportam perseguições melhor do que suportam aplausos. Isso é muito forte porque a gente vê muitos homens da Bíblia que, de fato, conseguiram suportar muito bem as perseguições. Mas quando a gente falava de ego, quando falava de elogios, precedia a queda. A queda era muito grande. A gente vê isso com Davi, a gente vê isso com Moisés. E a gente vê que Jesus, ele era totalmente contra isso. Jesus, que era Deus, ele era totalmente contra isso, né? Teve até um momento muito forte de João 6,15. Jesus ficou sabendo que as pessoas estavam querendo correr atrás dele para transformar ele em rei, e ele correu daquele lugar. Ou seja, mesmo ele sendo Deus, mas ele estava em posição de homem, ele preferiu sair desse lugar de elogios, de aplausos, de ser glorificado, porque ele entendia que a glória e a honra era toda para Deus e não para ele. Então, ter esse entendimento de que, cara, às vezes é mais fácil lidar com perseguição do que elogios, é muito forte e às vezes não parece ser verdade, porque a arrogância, o elogio, ele trabalha dentro de um pecado dentro do nosso coração que ele é muito sutil, que é o ego. Né? Então, assim, às vezes é mais fácil de verdade a gente lidar com alguma perseguição, a gente lidar com algum problema, a gente lidar com alguma adversidade do que com os elogios, né? E tem outro princípio muito interessante dessa frase que eu falei, é que a dor e o sofrimento, elas tendem a nos aproximar de Deus, né? No vídeo anterior que eu postei, que ele fala sobre você desejar a dor, você desejar o sofrimento, ele fala justamente sobre isso, que a dor e o sofrimento, eles são importantes porque eles nos aproximam de Deus, sensibilizam o nosso coração a buscar mais intimidade com Ele. E o elogio, ele faz justamente o contrário, né? O elogio, que era para ser algo bom, que era para ser algo que, poxa, fosse legal, ele acaba tendo a probabilidade muito alta de afastar a gente de Deus. Porque a gente começa a inflar o nosso ego. Caramba, de fato, cara, eu sou muito bom. Meu, obrigado pelo elogio. E realmente, cara, eu fiz por merecer. Cara, esse eu fiz por merecer. O mérito é tudo meu. Meu, isso é a maior demonstração de arrogância. Se você vê que a pessoa, ela diz que o mérito é toda dela, que ela fez por merecer, tem muita arrogância. Tá? Um outro ponto que é bem interessante para complementar sobre isso é o livro Outlier, e ele fala justamente sobre isso. Ele fala que o sucesso, ele não é determinado por você. Obviamente você tem uma influência no teu sucesso, mas existem muitos outros parâmetros que definem o teu sucesso. Aonde você nasceu, qualquer situação econômica do seu país, qualquer situação política do seu país, se o seu país está passando por guerra, qual que é o ambiente familiar que você cresceu? Você cresceu num ambiente que teve uma mínima estrutura que você pudesse crescer, se alimentar bem, ter um ensinamento básico. Cara, qual que foi a situação que você passou na sua vida? Você teve a oportunidade de nascer, não sei, às vezes ter um bom médico que fez o seu parto, porque às vezes ser um mau médico fazendo o teu parto já era a tua vida. Você tem algum tipo de deficiência física, mental? Entende que o sucesso, sinceramente, a menor parte do sucesso é sobre o que você faz, tá? O que você faz é o mínimo, mas o seu ambiente, tudo que te influencia é o que determina o teu sucesso, tá? Uma criança que está lá na Palestina, uma criança que está em um ambiente de guerra, uma criança que está na Ucrânia, qual que é a probabilidade dela ter sucesso?
não tem como se comparar uma criança de 12 anos na Ucrânia com uma criança de 12 anos nos Estados Unidos. Não tem como comparar. São situações completamente diferentes. Então o sucesso não é seu mérito. Você é arrogante e prepotente de dizer que é seu mérito. Não é seu mérito. Você não tem mérito sobre o teu sucesso. O que você fez é o mínimo. É o mínimo. O que influencia de fato é o teu redor. É a tua família, é a tua situação, é onde você nasceu, como você nasceu. Esse livro é muito interessante vocês lerem depois, Outlier, porque ele fala muito bem sobre também o Bill Gates, dá vários exemplos de vários homens bem-sucedidos que, de fato, eles tiveram empenho, fizeram as coisas acontecer, mas o ambiente, a situação, a época, influenciou totalmente no sucesso deles. Então, a gente tem que fugir dessa arrogância. Às vezes, e a maioria das vezes, é muito mais fácil lidar com problemas do que lidar com os aplausos. A gente tem que se acostumar a enxergar os aplausos como algo bom no sentido de gratidão. Dizer, pô, obrigado, cara, muito legal, que bom que você vê assim, que bom que você gosta do meu trabalho. Mas, cara, eu tenho muito a melhorar e, eu te agradeço por esses elogios e eles fazem todo sentido pra mim. Eu te agradeço porque eu fico feliz por ver que o meu trabalho fez sentido na sua vida. Né? No caso do cristão, ele tem total noção de que tudo é para honra e glória de Deus e de que nada seria possível se não fosse Deus. Então, por exemplo, quando eu tenho um resultado legal, quando eu vejo que alguém gostou dos vídeos, eu já penso logo, toda a honra e glória a Deus, cara, porque se não fosse Ele, não seria possível que eu conseguisse isso. Eu enxergo que o meu sucesso não é meu mérito. Eu enxergo que as coisas que eu consegui não foi mérito meu apenas, mas foi de vários fatores que fizeram com que eu me tornasse bem-sucedido nas áreas em que eu atuo, né? Então é importante enxergar desse jeito. Umas outras anotações bem interessantes que eu fiz é que as perseguições tendem a nos aproximar de Deus e os aplausos nos levam para longe de Deus. Parece absurda essa ideia, mas isso acontece por causa do ego do homem. Como dizia Martin Lloyd-Jones, o homem é mais revelado pelo sucesso do que pelo fracasso. Isso é muito forte, isso é muito forte. O fracasso, ele de fato demonstra quem a gente é, porque são nos momentos de dor e sofrimento que a gente é exposto, né? As nossas fragilidades são expostas, quem a gente é de verdade é exposto. Mas o sucesso ele maximiza tudo que a gente é. Então se você é um arrogante pobre, se você ficar rico, você vai ser o cara mais imbecil da face da terra, tá? Essa é a verdade. Então, o sucesso, o dinheiro, ele só maximiza o que a gente é. Se você é um babaca sendo pobre agora, você vai ser um tremendo de um babaca quando você se tornar rico. Se você é uma pessoa humilde e generosa agora, cara, você vai ser uma pessoa extremamente humilde e generosa quando ficar rico. Então, entender que a intenção, ela é importante para que a gente consiga fazer as coisas do jeito moral e de forma ética, né, moralmente certo e de forma ética, a gente precisa entender que o dinheiro ele vai maximizar isso, tá? E tudo isso tem consequências, tá? A arrogância ela precede a queda, então você pode até se tornar rico sendo arrogante, mas uma hora a conta chega e ela vem com juros compostos, tá? O tolo se perde nos elogios e o sábio devolve a Deus. Enfim, o que eu quero dizer com esse vídeo é que toma cuidado com os elogios, tá? Você deve ser humilde de coração. Toma cuidado com a bajulação. A bajulação, ela pode te fazer cair, né? Às vezes você passou por muitas dificuldades para conseguir chegar no sucesso. E você quer algum tipo de reconhecimento, mas toma cuidado. Toma cuidado porque a partir do momento que essa tua gratidão acaba se tornando uma arrogância, a queda, ela é inevitável.